Ok. Iniciada a gravação, bom dia. Novamente aí, Valesca, Paula, Ana Paula, Cleusa e Leonardo. Bom dia. Nossa missão aí com a aula de hoje, a Sara Reis aí chegando. A nossa missão com a aula de hoje é superar todas as dificuldades com a compreensão dos conceitos, né, jurídicos, da moral, do senso comum e da ciência, para que a gente possa aplicá-los concretamente no nosso trabalho e realizar um trabalho bacana, um texto, né, que a gente exige de nós mesmos, né, como um texto bacana, e que isso flua para um vídeo, para que a gente possa fazer o conjunto de desenvolvimento escrito de um pensamento jurídico e esse pensamento jurídico sendo desdobrado, né, ou revelado em um áudio, aliás, em um vídeo áudio, para que a gente possa fazer a sustentação oral dele, ok? Ok. Primeiro desafio nosso. Lembramos aí das distinções entre moral e direito, que a gente viu naquela nossa aula, até que a gente produziu vídeos sobre o caso Suzy. Uhum. Lembramos? Uhum. Lembramos. Lembramos dessas distinções formais quanto às características da moral e do direito, autonomia e heteronomia, bilateralidade Professor, por e sinal, esse seu unilateralidade. preze saiu do ar. Oi? Esse seu preze saiu do ar. O link não tá mais valendo. Esse aqui? Eu tentei entrar ele pelo link salvo que estava no meu computador e falou que estava com erro. Deu 404. Eu mando novamente. Tá bom. Mas vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Uhum, então. Tá, então assim, qual é a... Todo mundo sabe aí, de forma clara, a distinção entre autonomia e heteronomia? Sim. Alguma dúvida aí? Paula, Ana Paula? Não, Sara? acho que tá tranquilo essa questão. Cleusa? Não costuma ser não, tá? Então, o que é o heterônomo ou a heteronomia para o direito? Vamos lá? É o que vem de fora, você aprende por fora. Autônomo Mas é que você aprende só por... Isso, mas é justamente esse detalhe aí que a gente tem que aprimorar. Se a autonomia é uma norma, porque nomos é norma, né? Em grego. Se a autonomia é a lei que você mesmo constrói para si mesmo, tanto a nível moral quanto a nível religioso, tem essa mesma característica, a autonomia é o espaço em que o ser humano desenvolve as próprias leis que vão guiar a sua vida. Certo? E qual é a questão da heteronomia? Você absorve de fora e daí você constrói suas opiniões e tal. Ah, esquisito. Tem um hacker aí mexendo na minha tela, tá vendo? Ó, tem uns pontos nessa tela. Tá vendo aqui? Que louco. Heavy metal. Oi, ô Roberto. Opa. Apareceu algum negócio aqui na minha tela, que eu estou escrevendo na tela sem querer. Eu não sei o que está acontecendo. Não, tranquilo. Tô tentando tirar isso, só que aí quando eu vou mexer na tela, tá rabiscando a tela. É um lapisinho que tem, né? Não. Descobrimos Como é que o eu nosso faço pra hacker. tirar isso? Como Então, é que eu... aí tem, eu acho que tem uma borracha. Parece que tem um negocinho de limpar também. Não, Entendeu? vamos aproveitar aí os... tá. Olha lá, viu? Vamos aproveitar os rabiscos aí da Paula. Então, como é que a gente... Rapaz, só porque é sexta, a Paula tá aprontando, viu? Mas vamos lá. Eu desliguei o áudio, acho que eu tô rindo aqui demais. Mas vamos lá.
Mas vamos lá, isso é bom para poder animar a vida da gente. Vai cair na aula pra você ver. Às vezes as Quem coisas, diria, Paulo faria. involuntárias facilitam a vida da gente, né? Mas, ó, Jesus. Mas vamos lá. O que é esse negócio de heteronomia? Uma das questões principais da liberdade é que o ser humano é livre para constituir as suas próprias leis, as suas próprias noções de vida e, em razão disso, guiar a sua vida na sua vida privada, no seio privado e no seio público. Você se comporta mediante normas de moral e de religião que você constrói para si mesmo. Se você recebe uma lei de outra pessoa ou de outro grupo e você deve se subordinar ou deve se submeter, você está numa relação de submissão ou de escravidão. Isso é heteronomia quando você é submetido a uma lei de outra pessoa. Tá? Quando não essa compreensão do que você deve fazer não parte de você, parte de outra pessoa. Se é de outra pessoa, então você, ou de outro grupo, então você está submetido a uma servidão, a uma ditadura ou a uma submissão ou uma servidão, tá? Ô, Roberto, Ah, então eu vou falar assim que essa heteronomia está sujeita à vontade de terceiros, está certo então? não, mas você tem que saber quem são os terceiros, quem é o outro, certo? O diferencial da heteronomia na liberdade para o direito é identificar quem é o outro, porque heteros é o outro, né? Heteros, nomos, heteronomia. Eu segui a lei do outro. A questão é identificar quem é esse outro. Quando o outro é a coletividade, quando o outro é a sociedade civil e essa coletividade lhe inclui, ou seja, você é um partícipe, você é quem também constrói essa lei, então você vive em um regime de liberdade. E a liberdade, nesse sentido, só pode ser pelo regime democrático. Por que democrático? Porque você está incluído dentre essas pessoas que fazem a coletividade e, portanto, você constrói a lei que vai lhe obrigar. Certo? Então, na heteronomia pode ser a moral social e o direito. Como eu não entendi? Na heteronomia pode considerar a moral social e o direito. Mas assim, ó, a heteronomia aqui, certo? Só se aplica para o direito. A moral social não? A moral social é autônoma. Tá? Você até pode ser levado a cumpri-la pelas, vamos dizer assim, pelas pressões sociais que você sofre. Sim. Mas nunca você vai ficar submetido a realizar aquilo que é determinado contra a sua vontade. Tá? Entendi. Em razão de ser pressão, você adere. Beleza? Não é algo imposto. Na heteronomia, pode ser imposta essa vontade. Exemplo, eu estou num Estado democrático em que eu participo das votações, participo das escolhas. Como eu participo, eu tento influenciar para um lado ou para o outro. Pode ser que essa minha influência não resulte na escolha que eu acho a mais adequada. Nesse sentido, eu perdi a votação. E, portanto, eu vou ter que me submeter a uma lei que eu não aprovei ou que eu não dei voto. Mas como eu participei da elaboração dela, entende? Eu me submeti a um resultado que eu mesmo escolhi. Lembra do jogo de futebol? O time, ele aceita o resultado frente às regras que ele mesmo escolheu. As regras são essas. Você aceita as regras? Aceito. Então, vamos jogar segundo as regras. Então, estou de acordo. Vamos jogar. Se eu perco,
né, mediante essas regras que eu aceitei, então eu me submeto ao resultado. Mas me submeto de livre vontade. Ok? Certo. É como na eleição. A gente vota no presidente que pode ganhar, então o presidente que vai governar foi aquele que eu escolhi. Então, para mim, tá tudo ótimo. Porque quem vai governar é quem eu escolhi. Mas pode ser também que eu escolha o candidato que perdeu. Mas, segundo as regras que eu aceitei, e até pode ter sido que eu também ajudei a elaborar, a escolher, as regras dessa votação, as regras do jogo político, eu também concordei com elas. E aceitei o resultado de quem tivesse o maior número de votação seria vencedor. Como eu escolhi, ou como eu aceitei o resultado, então, embora eu perca, embora o governante não será aquele que eu escolhi, eu, de livre vontade, escolhi o resultado. Então, eu me submeto de forma voluntária a esse resultado. Então, eu sou livre, mesmo que sendo governado por aquele que eu não depositei voto, aquele que eu não votei, tá? Então, eu continuo livre porque eu aceitei, eu escolhi o resultado. Então, partiu da minha aceitação, tá? Só que não é moral, da minha aceitação jurídica, porque eu construí as regras, ou eu ajudei a construir as regras, ou eu aceitei as regras. E, em razão dessas regras, eu participei do jogo. Participei livremente, atuando, né? Tentando, vamos dizer assim, influenciar no resultado desse jogo. Mas, da mesma forma, eu aceito o resultado, mesmo sendo perdedor dessa votação. Ok? Uhum. Muito claro aí? Entendeu, Leonardo? Entendi. Pegou bem. Fala, Ana Paula, ok aí essa compreensão? Ok. Tá, então assim, estar em heteronomia ou aceitar a heteronomia da norma jurídica é isso. Eu posso votar em representantes que lá no Congresso vão votar uma lei e ele pode votar essa lei e votar no projeto que perdeu. Ele votou no projeto que perdeu e o projeto que ganhou, ele não escolheu. Então, o meu representante que eu votei escolheu um projeto de lei que não saiu vencedor. Então, o projeto que foi aprovado e que vai se transformar em lei foi um projeto, vamos dizer assim, escolhido por outros representantes. Mas, mesmo assim, embora seja uma lei que foi vencedora e essa lei o meu representante não escolheu, como nós estamos influenciando, nós estamos participando da construção dessa lei, então o resultado é aceitável, porque eu escolhi que o projeto de lei que tivesse mais votos no parlamento seria transformado em lei. E uma vez transformado em lei, todos nós estaríamos submetidos a ela. Beleza? Beleza. Por quê? Porque a lei é construída para o bem comum. O bem comum é escolhido justamente nesse debate, nessas discussões do parlamento. Todos ali buscam influenciar para construir a melhor lei, porque todos buscam a lei para o melhor de todos, né? Para o melhor da coletividade. Então, essa heteronomia é nesse sentido. É escolher ou aceitar a lei construída por todos, pela coletividade, e a coletividade de todos me inclui. Uma vez eu estou incluído nessa coletividade, então eu sou livre. Por que eu sou livre? Porque eu escolhi a lei que vai me governar. Certo? E a autonomia, professor? Qual seria um exemplo disso? Não, a autonomia é aquela, eu só cumpro aquilo que eu escolhi, eu, indivíduo. Não interessa. Não venha me dizer como me comportar ou como fazer isso ou aquilo. Sou eu que guio a minha vida. A minha vida privada e a minha vida social, sou eu que a guio. Eu é que vou dizer quais são os ditames que eu quero seguir. Não importa aquilo que você me diga,
Não importa o que os outros digam. Sou eu que vou escolher. Mesmo que eu aceite o seu conselho, mesmo que eu aceite a pressão popular e acabe concordando. Só que sempre parte de mim, tá? É interno. É por isso que, sendo autônomo, sendo interno, daí é outra característica da moral, é ser interna, tá? Vir apenas de mim, mesmo que eu tenha ouvido um conselho e aceitado. Tá, você me convenceu, eu aceito. Então eu vou seguir essas normas porque eu aceitei ou eu escolhi, certo? Então, a autonomia da moral implica a sua interioridade. E por ser interior, porque parte de mim a escolha, sempre de mim, né? Ninguém vai me submeter a isso. Então, parte de mim. Diferente do direito. O direito é heterônomo, ou seja, a norma é construída pela coletividade, só que eu participo dessa coletividade. Lembra que na ditadura eu não participo. Lembra que em um regime de força, é chamado regime de força porque ele me submete, ele me exclui e eu não participo das escolhas políticas. Compreende essa percepção? Então, se é uma escolha política que eu não participo porque eu estou forçado a ficar de fora, daí toda ditadura reprime movimento político, movimento de participação popular. Por quê? Porque é fundamental para a ditadura que ninguém participe. Só participe o ditador ou o grupo que sustenta o ditador. Tá? Então, como ninguém participa, todas as leis que a ditadura decreta são ilegítimas. Por que são ilegítimas? Porque não me permitem a liberdade. Porque me oprimem. Me oprimem por quê? Porque me obrigam a seguir uma lei que eu não participei da sua construção. Entendido? Então, se a lei jurídica, o direito é heterônomo, ou seja, vindo da coletividade da qual faço parte, se ela é externa, porque vem justamente dessa coletividade que eu participo, né? Então, se eu participo, sou livre, porque a lei é construída comigo junto. A ditadura é ditadura por quê? Porque as leis são construídas me impondo distância, impondo submissão, porque eu fico de fora dessa participação. Certo? Então, muito claro isso, né? O direito é heterônomo no sentido da heteronomia vir da coletividade, dessa coletividade política da qual faço parte. Ela é externa porque vem justamente desta sociedade civil, dessa coletividade política da qual também faço parte. E em razão disso, ela é coercitível. Por quê? Porque lembra, Roberto, que você aceitou as regras do jogo, concordou com as regras do jogo. Agora, depois do resultado, você não pode se rebelar. Porque você concordou, você participou e a lei foi construída conforme as regras. Então, você não pode se rebelar. Se você se rebelar, se você não cumprir a lei, você vai ser punido. E a punição é justa. Por que a punição é justa? Porque você deve a obrigação, você deve se submeter voluntariamente a essa lei. Se você não se submete, se você a descumpre, então você vai ser punido com a força coercitiva do Estado. Então não venha rebelar-se depois do resultado que você mesmo se submeteu ou que você mesmo aceitou, independente de você ser o ganhador ou não. Certo? Então, uma pergunta. Por que a rebelião, a revolta nas ditaduras são legítimas? Vamos lá? Porque eles escolheram aquela situação. Foi ilegítimo. Porque o quê? Pode falar, Porque eles não se submeteram àquela situação.
Eles foram forçados a se submeter àquilo. Foi ilegítimo. É, ilegítimo. Exato. É a mesma questão da ordem dada pelo bandido, pelo criminoso, para que a gente cumpra uma obrigação ou não. Como essa ordem é ilegítima, tá? Nós podemos nos rebelar, nós podemos atacar o bandido para que nós possamos ficar livres daquela situação de submissão, certo? Certo. Ok? Ok. Na esfera pública, é o mesmo comportamento que temos frente a uma ditadura, frente a um governo ilegítimo, porque é esperado de nós uma resistência, uma rebelião. Por isso que as ditaduras têm no seu braço armado o seu principal trunfo, porque eles sabem que a população não vai se submeter a seguir leis que ela não participou. Certo? Uhum. Então, fácil aí pra gente, autonomia, heteronomia, moral e direito. Sim. Por que que a moral é interna? Por que que o direito é externo? A exterioridade do direito, portanto. Ok? Ok. Então, outra característica, a bilateralidade do direito e a unilateralidade do direito também está clara? O direito é bilateral por quê? Porque sempre quando eu confiro o direito a alguém, eu imponho o dever de observação ou de não é aceitação e nem observação, não. É de zelo Recorrer? do outro para que esse outro não impeça o exercício do direito da outra pessoa. Certo? Uhum. Então, é nessa bilateralidade também do direito, porque se eu tenho um direito, o outro tem o dever de observar o exercício desse meu direito. Se o outro não observa, se o outro impede o exercício do meu direito, eu posso acionar a força coercitiva do Estado para punir essa pessoa, esse terceiro, que impede que eu exerça o meu direito. Certo? Uhum. Daí eu posso acionar o Estado com uma ação judicial contra um indivíduo, contra um terceiro, e da mesma forma eu posso acionar a força coercitiva do Estado contra um agente do Estado, por agir de forma ilegal e, em razão disso, impedir o exercício do meu direito. Ok? Ok. Daí você tem as ações constitucionais heróicas, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, que vocês vão ver em Constitucional 3. Mas são remédios, são ações processuais que você pode usar caso esse seu direito seja desrespeitado pelo agente do Estado. Certo? Uhum. Uhum. Então, é bilateral, meu amigo. Você tem que respeitar o meu direito. Se você não respeita, eu vou lhe processar. Se você for um indivíduo, um particular, eu lhe processo para que o Estado garanta o usufruto desse meu direito. E se você for um agente do Estado, eu vou lhe processar do mesmo jeito. Daí a importância da lei de abuso de autoridade, tá? Uhum. Porque ela vem justamente aplicar punição ao agente que descumpre ou nega um direito de um terceiro. Beleza? Uhum. Então, deixamos claros autonomia e heteronomia, bilateralidade e unilateralidade, exterioridade e interioridade. Vamos deixar claro agora a determinação do direito e a forma não concreta da moral. Uhum. O que é a determinação do direito? Ou a forma concreta do direito? É porque o direito, ele busca ações concretas. Busca o respeito a direitos concretos, determinados, tá? Específicos. Olha, você tem que respeitar isso e aquilo. O direito de tal pessoa a tais questões, você deve
respeitar e não deve, portanto, sob pena de coerção, impedir esse direito. Já a moral é indeterminada porque não é concreta. Ou seja, não, meu amigo, eu vou me comportar independentemente da situação, eu vou construir uma resposta para ela. Eu não tenho nada pré-determinado, eu não tenho nada pré-concebido, porque eu não viso algo concreto, específico. Eu não sei qual é a situação que vai aparecer, mas caso apareça, eu vou guiar-me por esta lei moral que eu tenho, porque sempre eu vou querer fazer uma boa ação, sempre eu vou querer fazer algo digno de mim. Então, por isso, as boas ações, né, as ações de solidariedade, nunca se pautarem por um fato específico. Não, eu só vou agir de forma solidária se acontecer isso e aquilo. Se não acontecer isso e aquilo, eu não vou agir de forma solidária. Tá? Então, a moral tem como pressuposto, você age na solidariedade, solidariamente, frente a situações que você veja uma desvantagem ou algo ruim acontecendo a uma outra pessoa. Você não determina qual é essa ação. Pode ser qualquer ação, desde que você haja ou faça algo bom para outra pessoa. Certo? Essa é a moral. Beleza? Beleza. Aquele ditado, né? Dar a quem, né? Dar sem olhar a quem. Fazer, né? Sem, pelo menos, ter um cronograma ou ter um cenário na sua frente. Não. Aconteceu do nada, né? Essa situação apareceu e eu agi. Certo? Uhum. Tá. E a ação concreta da moral? Gente, está dando aqui os nossos 40 minutos. Se tiver uma falha aí, a gente começa novamente, tá? Tá bom. Então, assim, coercibilidade do direito é a imposição pelo braço armado, pela força que o Estado tem de forma legítima para lhe punir, certo? Uhum. Heteronomia vem de fora, porque o de fora aqui é a coletividade que me impõe, porque eu também participo dela, e em razão de eu participar dela, é legítima essa ordem externa, esse direito que é construído externo, certo? Uhum. Exterioridade, interioridade aí já foi falado, a bilateralidade também, quando a gente, ao termos um direito, exige a observância do outro, tá? E a determinação do direito e a forma não concreta é, eu vou fazer o bem, meu amigo, não importa o cenário. E o direito não, ele tem relacionado todas as condutas que você deve observar, porque você busca agir em uma situação concreta. Então, o direito relaciona quais são os direitos, quais são as obrigações que você deve observar em várias situações, ok? Ok. Vai um cafezinho aí. Então, vamos seguir, tá? Ordem formal já está no bolso, né? Já está facinho, né? Uhum. Quanto ao conteúdo, a gente tem a questão que a gente já viu, das questões dos círculos, né? O direito não pode ser baseado, ou seja, as normas jurídicas não podem ter na moral sempre a sua validade ou sempre a sua justificação. Por que é uma norma jurídica? Por que essa norma jurídica existe? É porque defende algo que é moral. Tá? Então, ela não pode estar totalmente submetida aos ditames da moral. Beleza? Beleza. Por isso não podemos ser moralista. Diga, Ana Paula. Esse que tá falando do direito, que é Jeremy Bentham, que não tá dando para enxergar? Isso. Ah, tá. É o moralista Jeremy Bentham. Porque assim, gente, na filosofia do direito, né, ou para você ter uma norma jurídica, sempre há a questão da justificação
ou da legitimidade dessa norma. Ou seja, essa norma é um direito? Em que sentido? Por que que ela obriga? Ela é válida? Ela é justa? Então, é você colocar um critério de justiça para toda e qualquer norma jurídica. É aquela percepção. Ah, esse direito aí é justo baseado em quê? Não, baseado nas regras morais da coletividade. Ah, então está ótimo. Tá? Isso era muito produzido na época em que as pessoas não participavam da política. Então, você era submetido, você era obrigado a cumprir essa lei, não porque você participou, não porque é para o bem comum do povo, mas porque ela é pautada em uma norma superior, em uma norma moral, em uma norma religiosa, tá? Daí você vê a percepção dessa data. Ó, olha a data. Nessa data aqui, as mulheres não votavam. E os homens que tinham posse é que votavam. E como é que ficava a obediência do direito frente a essa lei? Aliás, a obediência da população frente a essa lei. Você chegava e dizia, não, essa lei aqui é justa, porque ela foi feita baseada nos critérios de justiça, de moralidade que a gente tem. Aí você olha, ah, então tudo bem, então eu vou obedecer, certo? Então você tinha um Estado moralista, muitos desses teóricos colocavam a construção do Estado, muitas vezes utilizando o nome de Deus, né? Utilizando a Bíblia. Não, a Bíblia fala assim, Deus fala assim, então a Constituição e o direito tem que ser construído desse jeito. Por quê? Porque ficava mais fácil você convencer a população a aceitar essas leis que você construía como nobre, como nobreza ou como rei. Porque como ninguém quase participava, a grande maioria da população não participava, então você tinha que ter uma justificativa para todo mundo obedecer essa lei. E muitas vezes a religião e a moral eram utilizadas como critério de dizer, não, essa lei é boa, porque ela atende os ditames de Deus, ela atende os ditames da moral, então ela atende tudo isso. Então você não pode se recusar a obedecê-la, porque senão você vai estar indo contra a moral, você vai estar indo contra Deus. Tá certo? Uhum. Aí, com essa evolução da teoria política, da necessidade da mulher participar das votações, do maior número de pessoas participarem, ou seja, o caminho para o regime democrático, você vai, não, peraí, nem tudo é moral. Porque se for moral, faz parte da sua moralidade, certo? Da moralidade daquele grupo. Não faz parte da moralidade do meu grupo. E outra, depois da Revolução Protestante, né? Depois do rompimento do canal único da religiosidade, que era o católico, aí é que complicou você dizer que aquela lei é segundo os ditames da religião. Porque você ia perguntar, tá, mas qual é a religião a que você está se referindo? Porque a minha religião entende diferente. A da população daquele bairro tem outra compreensão da religião. Então, não me venha dizer que essa lei é pautada na religião, porque você está me dizendo que essa lei é pautada na sua religião, ou seja, na pessoa que cria a lei, no grupo poderoso, no grupo que controla o Estado, ou no rei. Não, você está dizendo, rei, que essa lei é conforme a religião, mas conforme a religião do Senhor, não da minha. A minha religião entende diferente. Então, depois da Revolução Protestante, ficou muito difícil você justificar a lei pautado em uma religião, porque existem várias interpretações. Então, essa legitimidade do direito na moral e na religião foi por terra. Não era mais possível você construir uma justificação, uma defesa daquele direito pautado na religião e na moral. Então, isso foi quebrado. Só que as pessoas diziam, não, calma lá. Embora haja várias religiões, há pontos que nós concordamos. Embora haja
vários ramos da moral, há pontos ou há valores que nós também concordamos. Certo? Então, não dá para negar que alguns valores são defendidos por todos. Certo? Uhum. Aí você vai começando a perceber que existe direito que está fora do campo da moral, mas existe uma concentração de valores que são comuns e, em razão disso, devem ser defendidos pelo direito, pelo Estado. Daí, esses valores, né, nessa parte concêntrica aqui, onde eles se tocam, né, onde eles são secantes aqui, beleza? Nessa parte aqui, é como se a gente identificasse muitos valores da justiça, da moral, da religião, que são muito caras para a coletividade. E, em razão disso, devem ser protegidas pelo braço armado, pelo direito. Ou seja, o direito tem que prever condutas defendendo esses valores, sob pena de punição. Exemplo é aquele que a gente deu, né, com o abandono de idosos e de crianças, que isso é tão repugnante que faz com que o direito haja determinando condutas obrigatórias sob pena de punição. Ok? Uhum. Seguindo. Tentando livrar-se de uma vez por todas das amarras da moral, olha os pinguinhos aqui da Ana Paula. A Ana Paula está tendente a colocar o direito pertinho da moral. Ó. Então, assim, a visão kelseniana do autor, né, do jurista Hans Kelsen, era